meditar. Evangelho escrito por Lucas. O capítulo é o 10. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 10. O versículo é o 34. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 10, versículo 34. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, pondo-lhe sobre o seu próprio animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, pondo sobre o seu próprio animal, levou para fora, levou para a estalagem e cuidou dele. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, pondo-lhe sobre o seu próprio animal, levou para a estalagem e cuidou dele. Feche seus olhos. Senhor, fala com a gente. Continua falando com o nosso coração. Fale sempre. Não se canse de falar com a gente. Nosso coração precisa te ouvir. Traga luz ao nosso entendimento obscuro. Que tudo se torne um pouco claro para nós. Ainda que não seja na totalidade, mas pelo menos alguma coisa se torne claro dentro do nosso coração, para que a gente alcance o que precisamos entender. Traga para dentro de nós o que precisamos. A gente não está aqui para escolher o que vamos ouvir. Isso aqui tudo é dirigido pelo Teu Espírito. Então traz a Tua revelação para o nosso coração, e que no final disso tudo a gente te glorifique, independentemente de ouvirmos o que queríamos. Todavia, a gente tem certeza que o que vamos ouvir é o que precisa o nosso coração. Fala com a gente, em nome de Jesus. Amém. Olhe para cá. Olhe para mim aqui. Jesus vai resolver um problema. E esse problema é de origem de uma entrega, a entrega do poder. Então ele entregou o poder a quem ele queria, e uma vez esse poder sendo entregue, ele vai dizer que esse poder foi entregue para um fim. Qual é o fim desse poder? É você aplicar tão bem um poder que eu estou te entregando, que você vai ver a sujeição do mundo espiritual acerca do maligno a você. E qual é esse processo de estarem sujeitos a você? É porque você vai pisar neles. Quem são eles? Serpentes e escorpiões. Então a aplicabilidade desse poder que eu estou te entregando é para esse fim. Você vai pisar em serpentes e escorpiões. Então esse poder é para isso. É para que serpentes e escorpiões sejam pisadas por você, que está munido com esse poder que eu estou te entregando. Então esse poder é para isso. E a conclusiva é: não vai ter retaliação. Porque é assim que o texto termina. Nenhum mal vai suceder a você. Então ele está dizendo que se aplicar tão bem o poder que ele está entregando, a sujeição vai ser imediata. Você vai pisar em serpentes e escorpiões e não vai haver retaliação, porque nenhuma força do mal vai contrapor você.
Então perceba que ele usa o termo força, mas ele está acabando de dizer que entregou o poder. Então o poder é mais forte do que a força do maligno. Vou repetir para você. O poder que ele está entregando é mais forte do que a força do maligno. Então é isso que ele está deixando claro aos discípulos. Eu estou dando poder para vocês, esse poder vai contrapor a força do maligno. A força do maligno é bem mais fraca, né, do que o poder que eu estou te entregando. O poder que eu te entrego é bem mais poderoso do que a força do maligno. Então a força do maligno está sujeita à aplicação do poder que eu estou te dando. Só que isso gerou um problema. E o problema agora é em relação a um sentimento que se avoluma dentro deles. Porque eles estão vendo a força do maligno se sujeitar a eles. Porque eles estão aplicando o poder. Eles aplicam o poder e pisam. E aqui não é literal, isso aqui é o exercício do poder entregue a eles. Eles estão se exercitando, eles estão pisando em serpentes e escorpiões. E nenhuma força do mal vai contrapor eles. Então isso cria dentro do coração deles um sentimento. E é justamente desse sentimento que Jesus vai tratar. Porque eles começam a ficar alegres. Mas isso é um problema. Rafael, onde está o problema de ficar alegre em ver o mundo espiritual acerca do maligno se sujeitar a mim? É justamente essa alegria, com a base errada. Na verdade a alegria está certa, é a motivação que está errada. Ele não vai mudar a alegria, ele vai mudar a motivação, porque isso acabou gerando um problema dentro deles. Eles estão felizes porque serpentes e escorpiões se sujeitam a eles e nenhuma força do maligno vai machucar eles. Eles estão felizes por causa disso. Só que isso é um problema gerado pelo poder que Jesus deu para eles. Já que Jesus deu o poder, eles estão felizes por causa do poder. Então Jesus vai consertar. Jesus vai voltar para eles e vai dizer assim: vocês não têm que estar alegres porque o maligno se sujeita a vocês. Vocês têm que estar alegres porque o nome de vocês está escrito no céu. Então ele entrega o poder e diz que esse poder é para isso. Isso que? Sujeição do mundo espiritual acerca do maligno a mim. Eu vou pisar em serpentes e escorpiões. Nenhuma retaliação vai me atingir porque eu vou estar protegido por esse poder. Então isso me causa euforia. Isso me causa êxtase. Isso me faz ficar alegre, feliz. Ele vai dizer, está tudo errado. O que vocês têm que estar preocupados não é ver a sujeição do mundo espiritual estarem debaixo do pé de vocês, mas é um nome escrito no céu. É mais forte do que ver a sujeição do mundo espiritual acerca do maligno. A aplicação do poder que vocês têm é ter o nome escrito no céu. Então essa ele vai consertar a motivação. Ele não quer mudar a alegria, ele quer mudar a base dela, porque a base está errada. A alegria é única, mas o motivo que eles estão alegres é que está errado. Qual é a base? Sujeição dos malignos, do maligno. Mas qual deve ser a base? O nome escrito no livro da vida, o nome escrito no céu. Então a gente precisa rever isso, porque a gente pode estar muito alegre com tanta coisa e a base dessa alegria está totalmente errada. A alegria que tem que estar se avolumando no meu coração é porque o meu nome está escrito no céu. E ponto final. Tudo que vem abaixo disso, não vai além disso, porque isso é o ápice de tudo. Tudo que está abaixo disso não pode ocupar o lugar disso. Então eu estou te dando poder para você exercitar esse poder e ver que o mundo espiritual se sujeita a vocês. Mas isso não tem que ser a base da alegria que vai se avolumar dentro de vocês. Porque vocês podem muito bem estar com esse poder que eu estou entregando e não ter um nome escrito no céu. Então essa alegria está totalmente errada. Então a gente tem que consertar a motivação. A gente está com a motivação errada. A gente está se alegrando muito com a base totalmente equivocada. Então Deus ele vai consertar essa base. Não vai consertar a alegria. A alegria é única, é a base que está errada. Então ele vai mexer nessa base.
ele vai dizer assim, é como se ele dissesse assim: Samuel, eu dei esse poder, fiz vocês ficarem alegres com o poder que eu dei, então eu vou consertar, porque foi eu que dei, então eu conserto. Então vocês não tem que estar felizes porque o diabo se sujeita a vocês, a tal da serpente e dos escorpiões da vida, né? Vocês não tem que estar felizes porque o poder está protegendo vocês de qualquer tipo de retaliação. Vocês têm que estar felizes porque o nome de vocês está escrito aqui em cima. Então isso é a prioridade, é manter o nome escrito no céu. O resto não é pejorativa a palavra, mas é resto, né? O que está abaixo disso, já disse, está abaixo, não pode ocupar o lugar disso. O nome escrito no céu é o nome escrito no céu, não tem mais disso. Então ele vai consertar, e na medida em que ele vai consertando, né, resolveu essa base, ele vai ir para um lugar para falar com o Pai. Só que ele vai falar com o Pai cheio do Espírito Santo. E na medida em que ele vai falando com o Pai, cheio do Espírito Santo, ele vai colocando algumas coisas que é fundamental, mas é muito relação filho e pai. Ele vai dizer assim: eu estou muito alegre, eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou regozijando-me, porque o Pai gosta de fazer isso. Isso o quê? Ele vai dizer que Deus é aquele que esconde coisas de sábios e entendidos. É isso que Jesus está falando com o Pai. Eu estou eufórico, eu estou muito alegre, porque o Pai esconde coisas de sábios e entendidos. Perceba que o homem, por mais sábio que seja, não vai saber aquilo que Deus não quer que ele saiba. Mas ele não deixa de ser sábio porque tem coisas que ele deixou de saber. Vou repetir. O homem, por mais sábio que seja, existem coisas que ele não vai saber, porque Deus não quer que ele saiba. Mas ele não vai deixar de ser sábio porque ele deixou de saber aquilo que Deus não quer. Ele continua sendo sábio que não sabe coisa nenhuma. Porque quem escondeu coisas desse sábio é o Deus que deu sabedoria para ele. Mas não é porque ele não sabe coisas que Deus escondeu que ele deixa de ser sábio. Ele continua sendo um sábio que tem coisas que não sabe. Por que tem coisas que ele não sabe? Porque Deus escondeu. E não adianta, ele vai exercitar toda a sabedoria que Deus deu para ele, ele não vai deixar, e ele vai continuar não sabendo aquilo que Deus escondeu. Porque não tem sabedoria humana que descobre aquilo que Deus encobriu. Ele continua sendo sábio, que não sabe. E ele vai dizer: o Senhor também esconde coisas de gente entendida. Com todo o grau de instrução que o indivíduo tenha, tem coisas que ele não vai entender nunca. Ele é entendido daquilo que cabe ele entender. Aquilo que Deus escondeu, ele não vai entender nunca. Então ele vai procurar entender coisas que Deus não quer que ele entenda, mas ele não vai deixar de ser entendido porque ele não entende aquilo que Deus não quer que ele entenda. Então, ele não deixa de ser quem é porque Deus escondeu coisa dele. Então, olha a conclusiva de Jesus falando com o Pai. O Senhor esconde coisas de sábios e entendido, porém, e eu estou nesse porém, eu não sei quantos estão no porém, revela a quem não tem nenhuma instrução. Olha que coisa, tem gente que não tem a sabedoria que tanta gente tem, mas ele vai saber muito mais do que o sábio está procurando coisa que até agora não vai saber, porque Deus escondeu dele. Então esse indivíduo que não tem nenhuma instrução, está tendo instrução que o instruído até hoje não obteve nenhum tipo de instrução, porque Deus não quer que ele seja instruído naquilo. Então essa é a conversa de Jesus com o Pai. O Senhor escondeu de sábios entendido, mas revelou. Aí o sábio tem que ver aquele que não é sábio falando de coisa que ele está tentando saber e até hoje ele não sabe. Só está sabendo porque alguém que não tem sabedoria que ele tem passou a saber. Olha que loucura. Então é um entendido, é um instruído
tendo que ouvir coisas que ele pensava conhecer e não conhece, vindo de quem não tem nenhum grau de instrução que ele tem. Mas por quê? Porque Deus quis. Uns têm e outros não têm, mas não deixa de ser quem são, porque não tem o que Deus não quer que ele tenha. Então isso é o papo de Jesus com o Pai. Nesse inteirinho, o texto diz que ele vai chamar os discípulos para um lugar particular. E ao sair por aquela porta ali, entenda isso. E é você que vai assistir essa mensagem, que está assistindo a gente ao vivo aí. Existem coisas que Jesus quer falar com a gente só no particular. A gente é que perdeu a disponibilidade de ir para esse lugar. Existem lugares que ele quer levar a gente, que é justamente lá que a gente vai ouvir coisas que a gente não ouve em lugar nenhum. Então ele vai chamar os discípulos para um lugar reservado, para um lugar à parte. E nesse lugar à parte ele vai tratar de uma bem-aventurança que é só ali, não é em lugar nenhum mais, é só ali. Essa é a bem-aventurança que vai ser tratada nesse lugarzinho ali. E não é só para eles, é para quem quiser. É a gente que não tem mais pique de ir para lá. É a gente que não tem mais garra de ir para lá. É a gente que esqueceu o caminho desse lugar. É a gente que está tão ocupado com tantas outras coisas que perdemos a sensibilidade de ouvir e chamar a gente e dizer: vem para cá. Isso é para outro dia, deixa para lá. Então ele está chamando eles para esse lugar particular. Não podia falar ali? Não podia falar ali. Porque tem coisa que não é para público. É para aquela porta fechada. É para esse lugar. É para o lugar que ele chama a gente. E a gente está tão disponível a ir para lá. E a gente vai ouvir coisas que a nossa alma precisava saber. Nesse lugar particular, ele vai começar assim: bem-aventurado é vocês. Olha que legal. Bem-aventurado é vocês. De repente há um questionamento: por que eu sou tão bem-aventurado assim, nesse lugar tão secreto? É porque esse secreto eu vou revelar porque vocês são bem-aventurados. Mas vocês são bem-aventurados. Por quê? Porque vocês estão vendo coisas que ninguém nunca viu. Dá um pouco d'água aí, daqui. Minha garrafinha. Vocês estão vendo coisas que ninguém nunca viu. Por isso que nós somos bem-aventurados. Vocês estão ouvindo coisas que ninguém nunca ouviu. Aí, para animar mais eles, para eles entenderem como a gente precisa entender hoje, reis e profetas, olha a classe. Reis e profetas tentaram ver e não viram. Reis e profetas tentaram ouvir, não ouviram. Perceba que reis, em meio à suntuosidade do seu reinado, eles não conseguiram ouvir o que vocês estão ouvindo. Eles não conseguiram ver o que vocês estão vendo. Profetas, com todo o nível profético que eles viveram em seu tempo, eles não conseguiram ver o que vocês estão vendo hoje. Eles não conseguiram ouvir o que vocês estão ouvindo hoje. Então vocês são bem-aventurados por isso. Porque vocês estão vendo coisas que ninguém nunca viu. E vocês estão ouvindo coisas que ninguém nunca ouviu. Vocês são bem-aventurados. Eu vou ficar repetindo até você entender o que Deus está falando. Você é um bem-aventurado. Porque tem gente querendo ver coisas que vocês estão vendo e não vão ver nunca. Tem gente querendo ouvir coisas que vocês estão ouvindo e não vão ouvir nunca. Então vocês são bem-aventurados. E nessa reunião particular de Jesus com os filhos, discípulos, como você queira chamá-los, é interrompido por alguém que não foi convidado para lá. É um doutor da lei. Na verdade, eu julgo que ele tem autoridade de se meter nesse tipo de papo, porque ele é quem é, ele é um doutor. E essa classe de gente acha que é capaz de entrar em qualquer tipo de ambiente pelo fato de ser quem são. Até hoje é assim. Não tem nenhum respeito ao ambiente. Eles já entram achando que pelo canudo é possível ter acesso a alguns lugares. Mas Jesus respeita eles. Ele vem se intrometendo no papo com uma pergunta relevante.
Mas a motivação da pergunta está totalmente equivocada. Qual é a motivação? Testar. Qual é a pergunta? Como que eu faço para herdar a vida eterna? Então ele quer saber da vida eterna. É uma pergunta relevante. Mas a motivação está errada. Ele entrou nesse papo para testar. Ele não está com o coração bom para a pergunta. A pergunta é boa, o coração está ruim. Porque ele foi ali para testar. E na medida que ele pergunta sobre a vida eterna, porque pseudamente ele quer tentar herdá-la, na verdade ele não quer herdar coisa nenhuma, ele só fala da eternidade para ter acesso àquele ambiente, mas ele está totalmente fora porque o coração dele está em teste, o coração dele não está aplicado na pergunta que ele está fazendo, tem um abismo entre o coração e a pergunta, o coração está ruim, a pergunta é boa, mas a pergunta é para o externo, o coração é que na verdade é a vida, né? Então ele vai perguntar, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ninguém chamou ele. Ele se mete com esse tipo de assunto justamente para ter atenção. E a atenção que ele quer, a atenção que ele vai ter. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim, o que está escrito na lei? Não tem muito argumento para esse tipo de gente. Jesus vai dizer para ele, como você lê a lei? Espera aí, perguntar para um doutor da lei, que ao longo da vida, uma vez se aplicando em ser instruído para se tornar quem é, um grau de conhecimento absurdo e profundo ao longo de tempos e mais tempos, sentado numa sala de aula para aprender e se formar e se tornar quem se tornou, perguntar acerca da lei, sendo o doutor que é meio contraditório demais. Mas ele está perguntando, porque tem um diferencial. Ele vai dizer, como você lê a lei, vírgula, como interpreta? Porque você pode ler de uma maneira e interpretar de outra. Porque a leitura é a verdade, a interpretação pode ser relacionada ao meu bel prazer. Eu posso diluir o que eu estou lendo porque eu quero entender aquilo que me faz bem. Mas não tem nada a ver com aquilo que de fato é interpretado. Então você pode ler uma coisa e interpretar a coisa que você está lendo totalmente equivocada. Então você me diz, você lê a lei, vírgula, como você interpreta? Então ele vai dar uma resposta, né? Que, vamos lá. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Bom, ele vai dar pontos da lei que ele julga ser legal para aquele momento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Ele vai colocar acrescento dele, porque ele se acha tão doutor da tal da lei, que ele pode acrescentar a lei que ele fez ser doutor. Então ele vai colocar algumas coisas aí que não está nada da lei, mas ele botou e Deus, enfim, deixa ele falar o que ele quer. Ele quer colocar o que ele bem acha, bem entende, então deixa ele colocar o que ele quer aí. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, acrescento, de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele vai colocar esse ponto da lei que ele julga ser fundamental para aquele momento ali que eles estão, né, dando atenção devida à pergunta que ele fez. Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim, então pratica. Complicou. Porque ler é uma coisa, interpretar é outra e praticar é totalmente diferente. Então ele vai dizer, então pratica. Dependendo da sua tradução, está escrito aí, então faz. Então vai fazer. Porque entre você saber e praticar, tem gente que sabe muito, mas não pratica nada que soube. Tem gente que vai acumulando nível de instrução ao longo da vida, e se você perguntar qual foi o momento que você praticou o que te ensinaram? Nenhum. Então para que continuar aprendendo? Ninguém quer falar nada? Deixa só que eu falo. Então vai praticar. Aí tem uma vírgula. E viverás. Não, aí arrebentou. Arrebentou porque ele acabou de dizer para o doutor da lei que ele está morto na lei que ele fez ser doutor. Porque se ele não pratica o que ele aprendeu, ele está morto naquilo que ensinaram. Jesus acabou de mostrar para aquele homem que não adianta ele acumular tudo que ele aprendeu ao longo da vida, ser o doutor que ele é, e não praticar nada do que foi ensinado.
Se ele não pratica o que ele aprendeu, ele está morto naquilo que ensinaram. Então alguém perdeu tempo. Ou ficar em pé para ensinar alguém que não estava disposto a praticar o que estava sendo ensinado, ou ele estava sentado perdendo tempo aprendendo uma coisa que ele não ia praticar. E aí é que está. Se você vem ao longo da sua vida aprendendo tudo que a vida está te ensinando, que o Evangelho te ensina, que a religião te ensina, que a igreja te ensina, que ensinadores te ensinam, e se você não praticar o que está sendo ensinado, você está morto naquilo que aprendeu. Porque o que dá vida ao indivíduo é ele praticar o que está sendo ensinado. A prática daquilo que te ensina lhe dá vida. Se você não pratica, você está morto. Beber água. Ó, vai fazer e vai viver. Que você só vive se você praticar o que está sendo ensinado. Então, se você não vem praticando o que te ensinam, você está morto. Porque o que dá vida não é só você aprender, é praticar o que você está aprendendo. Isso gera vida. Isso dá vida. Observe isso aqui. Então vive, então pratique e viverás. Porém, querendo justificar-se. Peraí, o que Jesus falou de tão grave que ele quer justificar? Justificar o quê? Guarda uma coisa que eu tenho aprendido. Quem muito justifica, revela o seu problema. Não esqueça disso não. Quem muito se justifica, revela o seu problema. Dá para você repetir isso? Quem muito se justifica, revela o seu problema. Acabou. O camarada fica se justificando muito, ele já está mostrando o problema que ele tem. É só você analisar os pontos da justificativa. Então ele vai justificar. Olha o nível de justificativa. Jesus não falou nada disso. Jesus não tocou nesse assunto. Jesus só falou para ele praticar para viver. Ponto final. E porém, querendo se justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Qual o problema desse doutor da lei? Lidar com gente. Por quê? Jesus não falou nada disso. Ele vai colocar o problema dele para fora. Qual o problema dele? Lidar com ser igual. Lidar com semelhante. Lidar com gente. Lidar com ser humano. Lidar com alguém igual a ele. Então ele vai dizer: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Essa é a pergunta dele. Mas Jesus não tocou nesse assunto. Ele só está justificando, colocando para fora o seu pesar, a sua ferida, o seu problema. Ele não sabe lidar com gente. Ele aprendeu numa sala de aula que tem gente. Ele aprendeu com um professor que é gente. Um professor que é gente ensinou ele achando que ele ia se tornar gente. Mas ele não é gente, porque gente que não sabe lidar com gente não é gente. Gente que não sabe lidar com gente é qualquer outra coisa, menos gente. Pode ser monstro, Pokémon, sei lá. Mas gente não é. Porque o que me faz ser gente é lidar com gente. Então quando você aprende a lidar com gente, você fica mais gente. Quando você aprende a lidar com gente, você se torna mais gente. O que me faz ser gente é lidar com gente como eu sou gente. Se eu não sei lidar com gente, eu sou o quê? Alguma coisa qualquer, menos esse tipo de gente que eu tenho que aprender a lidar com ele. Então qual o problema desse homem? Lidar com gente. Ele não sabe lidar. Por isso que ele pergunta. Só que agora ele abaixa a bola. A pergunta dele é de uma bola baixa. Mas então diz para mim qual é o meu próximo. Mas Jesus não falou nada. Ele vem tentando justificar de quê? Mas enfim, Jesus vai mostrar para ele qual o próximo. Mas Jesus começa tratando de um legado. Porque Jesus vai falar de um caminho que liga uma cidade a outra, tanto em descida quanto subida. Então Jesus trata de um legado, porque todo caminho é um legado. Você pode repetir isso? Todo caminho é um legado.
Então eu preciso rever o caminho que trilho, porque alguém fez esse caminho. Vai estar me levando para onde? Qual o destino final disso aqui? Eu preciso rever o caminho que eu estou fazendo, porque alguém vai fazer depois, seguindo o caminho que eu estou fazendo. Eu vou conduzir alguém para onde? Então, por ser legado um caminho, eu preciso rever minha vida. Eu posso estar trilhando um caminho que vai me levar à perdição ou à vida. Eu posso estar fazendo um caminho que eu vou conduzir alguém a algum lugar que não é bom, ou vai ser bom. Porque todo caminho é um legado. Então é um caminho que liga Jerusalém a Jericó, e o mesmo caminho liga Jericó a Jerusalém. Só que esse homem, que ele vai falar, decidiu sair de Jerusalém. Ele decidiu, ninguém expulsou, ninguém empurrou, ninguém disciplinou, ninguém mandou ele embora, ninguém disse some daqui. Ele decidiu sair de Jerusalém. Cuidado com as suas decisões, porque se aquilo que eu for decidir vai me afastar de Jerusalém, eu tenho que rever minha decisão. Porque decisões podem me fazer sair do centro da vontade absoluta, divina. Então eu posso estar tomando decisão que no final disso tudo vai me levar à perdição. Então qualquer decisão que você for tomar, veja se vai te tirar de Jerusalém. Se for lhe tirar de Jerusalém, por melhor que seja essa decisão, não tome. Porque melhor do que uma melhor decisão é você continuar no lugar que Deus quer que você fique. Porque nenhuma saída do lugar que Deus quer que eu fique é justificada pela decisão que eu acho será melhor para a minha vida. A decisão melhor para a minha vida é não decidir o que eu quero decidir. Porque se vai me tirar de Jerusalém, eu tenho que decidir ficar. Mas esse homem decidiu, e ele decide sair de Jerusalém e seguir esse caminho, esse legado que vai ligar a Jericó. Perceba uma coisa, nesse trajeto de Jerusalém para Jericó, tem homens ali. Que tipo de gente é essa? Ou melhor, como é que chama isso de gente? Pode ser. Que não tem palavra. Chamar esse camarada de quê? Camarada. Que tipo de... também não encaixa. Enfim, quando ele está descendo de Jerusalém, tem um povo aqui, melhor. Que povo é esse? São todos aqueles que se alimentam da decisão errada que você toma. Eles não estão nem lá e não estão lá. Estão aqui. Porque aqui é o trajeto dos que decidem sair de lá. Então eles estão aqui esperando. Quem passar, eles vão se alimentar. São todos aqueles que se alimentam com a tua decisão errada. Tem gente que vai lhe propor continuar decidindo errado porque faz bem para eles. A sua decisão errada ajuda eles a viverem. Então eles estão, estou todo arrepiado, gente. Eles estão à beira do caminho só para comer da sua decisão, só para encher o bucho da alma deles com a tua decisão. Então não vão te ajudar nunca, eles vão te incentivar a decidir errado, porque eles dependem disso. Eles dependem para comer, eles dependem para sobreviver, eles dependem para caminhar, eles estão aqui, eles vivem aqui. Eles não vivem nem lá, porque lá não é bom para eles. Eles não vivem nem lá, porque lá também não é legal para eles. Eles vivem aqui, nesse meio, de se alimentando de decisões que a gente toma errado. Todos aqueles que decidem, o que estão decidindo de maneira tão errada, estão se afastando do lugar que Deus quer que ele esteja, vai alimentar esse tipo de gente. Então esse povo está ali na espreita, que eles ficam na espreita. Se vem alguém descendo de Jerusalém, tomou a decisão errada, que não tem que sair de lá. Quem te expulsou? Quem te disciplinou? Quem te empurrou? Quem mandou você embora? Você que decidiu. Eles ficam aqui. Quando ele vai passando, eles pegam, batem. Que é isso que a vida faz com quem decide errado. A vida fere, a vida machuca. E são feridas profundas. São feridas, sabe? São feridas bem feridas. São machucados bem machucados. São dores bem doídas. E ele está sendo espancado aqui. Ele saiu de lá para chegar aqui. Mas ele não chega aqui e nem volta para lá. Ele para aqui e aqui ele vai apanhar. Aqui ele vai apanhar. Aqui ele vai apanhar. Aqui ele vai apanhar. Dá esse recado para quem não veio.
Leva essa palavra para quem não veio. Ele está apanhando, ele está sendo machucado. Por quê? Porque ele decidiu. Simplesmente decidiu. Não consultou um amigo, não perguntou um pastor, não foi numa liderança, não se sujeitou a líder nenhum. Ele simplesmente decidiu e se arrebentou na vida. Está machucado, está ferido. Só que não batem só. Vai arrancar-lhe a roupa. Para que arrancar a roupa? Que valor tem a vestimenta de alguém que sai de Jerusalém? Então, não é o valor da roupa. É o privilégio de ver um indivíduo totalmente vulnerável, despido, exposto. Depois que arranca a roupa, espanca, o texto diz, e deixou quase morto. Não esqueça disso não. Deixou quase morto, diga quase morto. A informação quase morto é para quem? É para eles que espancaram. Não esqueça disso. A informação quase morto é para eles que espancaram. Então ele está quase. Essa informação é para eles que estão à beira do caminho para espancar. Guardou? De repente. Me permita de repente causar um desconforto, né, em teólogos, ainda que eu seja, respeito. Mas assim, o texto vai dizer que aparece um sacerdote. A minha pergunta é: está descendo de Jerusalém? Se está descendo de Jerusalém, está saindo de lá por quê? Está subindo de Jericó? Se está subindo de Jericó, foi fazer o que lá? Então, se é subindo ou se é descendo, está tudo errado. Porque se ele está subindo, ele saiu da onde ele não deveria. Se está descendo, ele está indo para o lugar que não pode. Então esse sacerdote está totalmente equivocado com o sacerdócio dele. Vou te mostrar por quê. Porque se é descendo ou se é subindo, ele está nesse caminho que é um legado. Na medida em que ele sobe ou que ele desce, alguém pode me criticar depois, minha cara de preocupado, ele vai se aproximar desse indivíduo que está quase, mas está quase morto para quem espancou. Mas na medida em que ele se aproxima do quase morto, para ele não está quase, para ele está morto. Só que o texto vai dizer que ele, o sacerdote, decidiu passar a largo. Por que ele decidiu passar a largo? Porque na cabeça dele, aquele que está no chão, nu, rebentado, está morto. Agora, é complicado falar o que eu vou falar, mas eu tenho que dizer. Se o meu sacerdócio não gera vida para quem eu julgo que está morto, para que continuar exercendo ele? Porque só vale a pena continuar exercendo um sacerdócio se esse sacerdócio está gerando vida para alguém. Se eu não estou gerando vida para quem eu julgo que está morto, eu estou mais morto do que esse que está no caminho que eu julgo que morreu. Então esse sacerdote está mais morto do que aquele, porque aquele está quase, esse está. Só que aquele está quase, está deitado, esse está morto, está em pé. Está exercendo um sacerdócio. Mas ele exerce um sacerdócio para ele. E sacerdócio não é pessoal. Sacerdócio é para alguém. Isso. É para cuidar de alguém. Deixa isso para lá. Meu Deus do céu, me ajuda. Então ele está... Deixa eu ajeitar o cabelo. Ele está passando. Quando ele vê um homem que ele julga está morto, ele vai dando passos a largo. Ele vai se desviando. Se eu tenho oportunidade de ajudar alguém e não ajuda, eu estou pior do que ele. Não esqueça disso não. Se eu tenho oportunidade de ajudar alguém e não ajuda, eu estou pior do que ele. Mas como o caminho é? Todo caminho é? Legado. Todo caminho é? Legado. Está vindo um levita aí. Da onde também? Da onde? De baixo para cima? De cima para baixo? Não sei. Eu só sei que ele vai trilhar o caminho que o sacerdote decidiu fazer. Porque todo caminho é legado. Se o sacerdote que é o sacerdote fez, eu vou fazer. E ele decide passar a largo também. É um sacerdote, é um levita que decidiram passar a largo. De repente aparece um homem no cenário.
que pouco importa para a gente se ele está subindo ou se ele está descendo. Esse sim pouco importa. Pouco importa se ele sobe ou se ele desce. Eu só sei que o nome dele é... O nome, fala o nome. Vai rápido, vai, 1, 2, 3. Mais alto, gente, oxi. Qual o nome dele? Vou repetir, qual o nome dele? Nome dele. Nome dele. Por que eu pergunto sobre o nome e você me fala de caráter e origem? Qual o nome dele? Para que saber o nome se a gente já sabe o caráter e a origem? Alguém sabe o nome desse homem? A gente sabe do caráter bom. A gente sabe da origem. Samaria. Quando você conhece o caráter da pessoa, para que saber o nome se ela tem? Que ela tem. O caráter vale mais do que o nome. Ainda que o texto bíblico diz que vale mais um bom nome quando se tem caráter. Bom não é nome. Virou nome, porque você me disse que o nome dele é bom. O caráter desse homem é tão caráter que vira o nome dele. Ninguém quer saber o nome desse homem, já basta saber que ele é bom. Por que ele é bom? Porque ele é bom porque pratica a bondade. O exercício de um bom caráter faz com que esse meu caráter se torne a minha identidade. Ter essa identidade é o nosso desafio. A identidade do caráter. Não esse nome no RG. É quando o meu caráter fala mais alto do que o Rafael. É quando o meu caráter fala mais alto do que Samuel, do que Michel, do que Cláudio, do que Natália, do que Gabriel, do que Leandro. Fala mais alto do que qualquer outra coisa. O meu caráter vai na frente. A gente nunca se preocupou em saber o nome dele, porque não interessa o nome. Tem hora que se procurar saber o nome vai prejudicar o caráter. Deixa o nome. A gente fica com o caráter dele, tá bom. Ele é bom, ele é bom. Ele é bom não é porque ele é bonzinho, ele é bom porque pratica coisas que definem o caráter dele, a vida dele, o sentimento dele, a nobreza dele, a vida dele. Ele não está preocupado de mostrar carteira, de mostrar RG. Ele está preocupado das pessoas saber quem ele é na essência dele. E não tem ninguém olhando. Caráter é quando ninguém me enxerga. Caráter é quando as luzes se apagam, a porta se fecha. Isso é caráter. Caráter não é estar atrás de um microfone, sendo assistido por meia dúzia na internet, ou alguém pegar esse DVD depois. Caráter é quando isso tudo apaga, você vai embora. Eu sumo com a minha família por aquela rua e ninguém me encontra. Eu fecho a porta do meu quarto, não tem mulher, não tem ninguém ali dentro. É ali que se revela o caráter. Caráter, gente. Esse é o desafio nosso. Caráter. É ter caráter. É ter caráter. Qual o nome dele? Me fala o nome, pelo amor de Deus. Para que saber o nome dele? Olha o que esse homem vai fazer, gente. O texto diz que ele vai se aproximar. Mas dependendo da sua tradução está escrito aí. E ele fez o seu próprio caminho. Porque caminha não é negado? Eu tenho a opção de fazer o que está todo mundo fazendo. Mas eu tenho a opção de fazer alguma coisa que ninguém nunca fez. Então, quando as pessoas vierem depois disso tudo, vão ter esses dois caminhos. Vão ter caminho de um sacerdote que está morto, de um levita que está morto. Vai ter esse caminho. Quem fez? Não sei o nome dele. Não tem ofício de sacerdócio. Não tem ofício de um levita. Não tem roupa de sacerdote, não tem mito, não tem nada. Quem ele é? Só sei que ele é bom.
Ele é bom por quê? Porque ele vai se aproximar. A gente escuta isso aqui. Essa palavra está no meu coração já tem alguns meses, e onde eu tenho oportunidade de ministrá-la, eu ministro. Eu preciso conhecer o que está no chão da minha vida, e uma vez se aproximando de quem está no chão, entender que ainda há oportunidade para ele, porque a minha posição hoje não é justificada quando tem alguém que não vive o mesmo estado que eu. A vida que eu vivo precisa gerar vida para quem precisa. Se a minha vida não gera vida para alguém, a pergunta fica no ar e a resposta pior ainda: para que viver? Só vale viver quando a vida gera vida para alguém. É quando sai de você e atinge alguém. Quando emana de você e pega em alguém e toca em alguém. Esse homem vai se aproximar. Por que ele se aproxima? Porque é uma questão de posicionamento. Ele vai se aproximar porque está todo mundo se afastando. Ele vai se aproximar porque o sacerdote disse que não quer. O levita já disse que não vai lá. Já mostrou com seus posicionamentos que não querem se envolver com ele, que julga está morto, mas na visão desse que é o bom samaritano também está morto. Mas quando ele se aproxima, ele vai descobrir coisa que sacerdote e levita não vão descobrir nunca. Está vivo. Então é perigoso a gente olhar para alguém que está na rua da amargura da vida e dizer que aquele está morto. Quando você se aproxima, você percebe que o coração ainda bate, que o sangue ainda corre na veia. Ele só não tem oportunidade de gritar, porque a boca está travada, foi muito soco que ele tomou. Mas a alma dele grita dizendo: alguém vem até aqui. Ao toque em alguém, para que alguém me ligue, para que alguém bata na minha porta, para que alguém chegue até aqui, para que alguém me ache aqui. A vida já espancou ele. A vida já arrancou-lhe a roupa. Para que continuar agindo de maneira errada com ele? Ele já está mal. Ele já não está legal. Para que a gente agir com gente assim? Aonde a gente vai parar? Que caminho que a igreja está seguindo? Esse é o problema. Só vale enquanto está aqui dentro. Só vale enquanto cantamos, enquanto pregamos. O problema é que as pessoas se relacionam com o que a gente faz, não com o que a gente é. Qual o problema da gente se aproximar? De passar na calçada, olhar para um bar e ver que tem um obreiro dentro daquele bar que oficiava na igreja, mas desviou e agora está com uma garrafa de cerveja na mão. A gente tem vergonha de entrar nesse bar, de chegar lá perto dele, de dar boa noite, boa noite, boa noite, porque boa noite boa noite, bom dia, muito obrigado não se aprende na igreja, se aprende em casa. Boa noite, boa noite, boa noite. Ele vai tomar um susto porque ele está com uma garrafa de cerveja, um copo de cachaça, e você vai chegar ali, ele vai ficar todo constrangido, e você: eu estava passando do outro lado, eu só entrei para te dar um abraço. Mas e o povo que vai passar na mesma calçada que eu, vai me ver abraçando um cachaceiro, vai falar que eu estou bebendo também, mas e daí? O problema é que a gente tem dificuldade de chegar perto de quem Deus quer que a gente se aproxime. A gente tem nojo. A gente tem dificuldade de lidar com esse tipo de gente. A gente se acha melhor porque a gente está aqui dentro. Eu não desviei, sou crente. A gente se acha o máximo dos máximos, porque estamos fiéis aqui dentro. E eles não conseguiram, eles não suportaram o que eu estou suportando. Legal. Deixa eu te falar uma verdade que escandaliza. No reino,
vale mais quem foi embora do que quem ficou. Porque quem ficou já está guardado, está no aprisco. O problema é que hoje a gente lida com gente que valoriza mais os de dentro do que aqueles que foram embora. E a parábola não diz isso, a parábola diz guarda e vai atrás. Que vale mais ele que se perdeu do que você que está aqui dentro guardadinho. Você já está guardadinho, limpinho, adornadinho, cheirosinho. E eles? A gente tem medo de se amassar. A gente tem medo de ficar com cheiro. A gente tem medo de apertar a mão e depois... Mas ele vai se aproximar. Quando ele se aproxima, ele percebe que ele está vivo. Por que ele percebeu que ele está vivo? Porque ele colocou em jogo o caráter dele. Mas ele coloca em jogo o caráter, mostrando o verdadeiro caráter, com a bondade do aproximar. Ele se aproxima. E o texto não para por aí. Ele só não se aproxima, mas ele vai atar as feridas. Atar as feridas é um confronto. Confronto para quem? Para o ferido ou para quem ata? Confronto para quem? Para quem está ferido ou para quem está atando? O confronto é para quem? Para quem está ferido ou para quem está atando? O confronto é para quem está atando. Por que para quem está atando? Porque você tem que aprender a lidar com esse cheiro, com esse sangramento, com essa ferida. É você chegar perto de lugares que mais afastam do que atraem. Existe um lugar onde as feridas crescem, é justamente lá que precisamos ir para curá-las. É quando a gente consegue alcançar lugares, feridas tão profundas, com a única intenção, não de propagar, mas de atar. Só que a problemática de hoje é que a gente perdeu a atadura em algum lugar. A gente não consegue atar mais. A gente propaga. Deus não chamou a gente para propagar feridas. Deus chamou a gente para atá-las. Por que o número de feridos cresce hoje dentro desse contexto nosso? Porque a gente que deveria cuidar deles, perdemos a atadura. E não tem como tratar de alguém sem atadura. A gente mais propaga os ferimentos do indivíduo e mais fere. A gente enfia o dedo lá. A gente perdeu a capacidade de atar. E atar a ferida aqui não é ser conivente. É estar disponível em cuidar. Essa parte mexe muito com o meu coração, porque me detona mesmo, me arrebenta. Mas tem que falar, e é pior falar do que ouvir. Eu falo e ouço, então é pior para mim. O texto diz que ele só não se aproxima, ele só não ata, mas ele vai deitar azeite. Não esqueça disso não. Se o azeite que eu tenho não for para curar, para que ter? Para que ter o tal do azeite, se esse azeite não for para curar alguém? Meu azeite não é para outra coisa, a não ser para feridas. Feridas precisam do meu azeite. Escute isso. A questão é que o aumento das feridas é pelo fato que não estamos usando o azeite de maneira adequada. Estamos usando para qualquer outra coisa, menos para curar alguém. O azeite não é meu, o azeite está em mim para alguém. Alguém ferido precisa do azeite que está em mim. Para que ser cheio de azeite? Para Deus vale o vazio, porque sabe aonde aplicou. Não tem grande valia quem se resguarda com tanto azeite ao longo de um tempo, sem ter aplicado em ferida de ninguém. Fica borolento, estraga.
Quanto mais você se derrama na vida de alguém, mais você dá oportunidade para Deus encher você de novo, para você se derramar em alguém. É quando você entende que a ferida de alguém, a cura dela, está em você. É o seu azeite. É o seu azeite. É o azeite que passou por você e pega em alguém. Por último é o vinho. E o vinho tem que vir por último, porque o vinho é a conclusão de um tratamento, é o resultado do tratamento. Primeiro se aproxima, depois ata, depois derrama o azeite e por último aplica o vinho. O que é esse vinho? É o símbolo legal da alegria. É quando a alegria que eu tenho consegue contagiar alguém. Eu só sou alegre, eu só fico alegre quando essa alegria vem da alegria de alguém que passou por mim. É quando eu me alegro com a alegria de alguém e eu sei que aquela alegria que está naquele indivíduo veio de mim. Eu consegui derramar esse vinho nele. Porque não tem como colocar vinho sem ter colocado o azeite. Não tem como colocar vinho sem ter atado. Não tem como colocar o vinho sem antes ter se aproximado. O vinho é o resultado desse tratamento na vida do indivíduo. Agora ele tem vinho. E esse vinho vem de quem? Vem da gente. Vem de mim. Vem do meu odre. Vem da minha vida. Vem do meu ser. Vem do meu vaso. Veio de mim. E foi para ele. Depois que isso tudo termina, a Bíblia diz que ele vai pegar esse homem no colo. Ele vai conhecer o peso desse homem agora. O peso não é o preço. O valor do homem está no peso que ele tem no colo de um disponível. Não é o preço. O valor do ser humano está no peso que a vida tem dado a ele. Não no bolso que ele adquiriu comprando uma roupa. O problema é que hoje mais vale o preço do que o peso. A gente desconheceu o peso porque aderimos mais o preço. O preço não tem valor. O peso tem valor. O valor está no peso. Mas o peso não tem preço. Quando ele pega esse homem no colo, ele descobre o peso dele. Pesado. Pesado. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Há quanto tempo você não pega alguém no colo? Há quanto tempo você não traz alguém para cá, para o colo, botou aqui e diz, vem cá, deixa eu pegar você, deixa eu te levantar aqui, deixa eu saber o peso que você tem. Há quanto tempo? Quanto tempo que a gente não coloca alguém no colo? Ele vai colocar esse homem no colo e vai piorar a história. Porque além dele colocar ele no colo, vai pegar o cavalo dele e vai colocar esse homem que ele nunca viu na vida em cima do cavalo que é dele. Será que a gente é capaz de pegar alguém que a gente não conhece, que depende de tudo que temos, no sentido daquilo que adquirimos ao longo da vida, para gerar vida nesse indivíduo e pegar esse indivíduo que nós nunca vimos e colocar no lugar que pertence a nós? Não me pergunte o que aconteceu, se esse tal de bom samaritano subiu também no cavalo e tocou ele. Mas eu quero acreditar numa coisa que para mim é mais fundamental. Ele pegou a corda, colocou aqui, com o homem em cima do cavalo e começou a puxar. Para onde? Para o lugar onde ele estava hospedado. Chegou nessa estalagem, chamou o hospedeiro e disse, me dê um quarto. Você já está hospedado? Não, é para ele. Dividiu o mesmo ambiente com esse tipo de gente, que decidiu errado, que fracassou, que se arrebentou, que se quebrou todo, mas que agora tem a nossa presença, agora tem a nossa atadura, agora tem o nosso azeite e agora tem o nosso vinho e está em cima do nosso cavalo. Bota ele no quarto 03, eu estou no 02, ele fica no 03. No dia seguinte ele tem que ir embora.
Eu estou terminando aqui. Ele tem que ir embora, e na medida que ele vai se aproximando para fazer devidas contas, porque ele precisa sumir dali, ele vai embora, ele precisa ir embora. Ele vai chamar o hospedeiro, vai dar 2 dinheiros para ele. Isso mexe muito com o meu coração, gente. Vai chamar o hospedeiro, vai dar 2 dinheiros para ele, vai dizer assim: esse dinheiro aqui é para você cuidar dele, tá? Eu estou te dando esses 2 valores para você cuidar dele. Tudo que você gastar acima desse valor que eu estou te dando, fique tranquilo, porque eu vou e volto. Será que a gente acredita nessa historinha ainda que vovó contava, vovô contava e tanta gente contava lá atrás? Ele vai e volta? Ou será que algumas coisas estão acontecendo dentro de nós que a gente não acredita mais que ele vai e volta? Que ele foi, ele vai voltar? Será que algumas coisas começaram a acontecer com o nosso coração que a gente ficou insensível para essa expectativa de que ele foi, que ele volta? Ele vai voltar, gente. Se você não acredita, o problema é seu, mas ele vai voltar. Ele não depende que a gente acredite. Ele disse: eu vou e volto. Ele deu valores para nós. Não esqueça disso não, gente. Ele deu valores, ele não deu dinheiro. Ele deu valores. Ele não deu grana, ele deu valores. Botou na mão do hospedeiro e disse: cuida dele, porque eu vou e vou voltar. Na volta você pode dizer o quanto você gastou a mais, que eu vou te ressarcir. Só que o meu problema é que eu tenho pegado esse valor e tenho aplicado nas reformas do meu prédio. Eu tenho aplicado nas compras dos meus terrenos. Eu tenho feito puxadinho para caber mais carro na minha hospedaria. Eu tenho construído mais apartamentos para cima e para os lados, porque eu quero mais cliente. Eu tenho pego esses valores que ele me deu e aplicado ao meu bel prazer. E quando ele voltar, ele não vai perguntar quantos prédios eu construí. E aqui é uma palavra para os líderes que vão ouvir essa mensagem, ou que estão ouvindo, que está aqui, que está por aí pela internet, pelo DVD. Ele não vai perguntar quantas igrejas você construiu. Ele não vai perguntar quantos templos você reformou. Ele não vai perguntar quantos terrenos você comprou. Ele não vai perguntar quantos prédios você deixou de alugar e agora comprou o prédio. Ele não vai perguntar quantos carros você comprou, quantas casas você comprou, quantas riquezas você juntou. Ele vai perguntar: cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu confiei alguém em você. Eu te dei valores inegociáveis, introcáveis. Eu coloquei na tua mão valores. Eu depositei dentro de você coisas tão eternas para cuidar de gente, para tratar de gente, para restaurar gente, para levantar gente, para trazer gente de volta, para levantar gente do chão. Eu te dei eu te dei esse cominácia. Oh, glória! Eu te dei, eu não te dei dinheiro, eu te dei valores, eu te dei valores, valores que recupera a gente, valores que trata de feridas, valores que levanta caídos, valores, eu te dei valores. O que você tem feito com eles? Você tem construído prédios. A sua justificativa é que você está ampliando para colocar mais gente. Você tem feito o que com os valores que eu te dei? Eu te coloquei numa repartição onde você está trabalhando. Do lado ali onde você trabalha tem alguém que precisa desse valor. Ou você está preocupado em ganhar o seu tal do dinheiro? Eu tenho introduzido vocês em lugares. Eu tenho mudado vocês de casa, eu tenho mudado vocês de bairro, eu tenho movimentado as minhas peças, colocado em pessoas em lugares tão específicos para tratar de gente, mas cadê esses valores? Você tem feito o que com isso? Você tem usado como? Cadê ele?
Tá, você fez o puxadinho, você fez uma garagem maior, você botou mais 4 andares para cima, você fez mais quartos, que legal. Mas eu voltei. Eu sei que a sua preocupação é ser ressarcido, né? Com a ganância da vida, do ressarcimento. Eu preciso ser ressarcido, eu vou gastar tudo e vou gastar além, porque quando ele voltar ele vai ter que prestar conta comigo. Não é eu que vou ter que prestar conta com ele, não, é ele agora. A conta não é ele que presta comigo, sou eu que presto com ele. O problema é que eu acho que é ele que vai ter que prestar conta comigo, porque afinal de contas eu estou gastando tudo para fazer tudo isso. Ele vai ter que botar tudo de volta na minha mão. Tudo bem, é isso que você quer? Então é isso que você vai ter. Eu te devolvo tudo que você gastou, mas me mostra a alma que você recuperou. E eu não estou confiando uma multidão na tua mão, não, eu estou confiando um só. Eu não estou confiando 100, eu estou confiando um. Eu não estou confiando 1000, eu estou confiando um. Você não tem capacidade de tratar de um. Você quer ter 1000 para quê? Terminei. Se você quiser dobrar os joelhos, se você quiser deitar no chão, se você quiser fazer uma oração, se você quiser botar a cara na parede, se você quiser deitar, fique à vontade. Vamos colocar algumas coisas em ordens hoje. A gente vai terminar nesse clima. Adore a Deus aqui. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o seu trono a minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Rei meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor. Quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o seu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Rei meu, Rei
bater ao meu, poder te abraçar, poder te abraçar. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu amor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar.
colocar alguns pastores para orar para a gente terminar. Abençoa a gente, pastor. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Nós reconhecemos que acima de todas as coisas Tu és Deus, Tu és Senhor. A minha palavra, Senhor, nesta noite se resume em gratidão por esta oportunidade. Te agradeço por essa oportunidade, ó Pai, de ser ministrado pela Tua palavra. Te agradeço por essa oportunidade de entender, Senhor, que a todo tempo nós precisamos de nos aproximarmos. Mas não basta nos aproximarmos, nós precisamos de termos atadura, Pai. Não basta ter ataduras, nós precisamos ter azeite. Não basta ter o azeite, precisamos ter vinho, Pai. Já que Tu nos concede essa oportunidade de sermos ministrados por uma palavra vinda do Teu coração, eu ouço Te pedir algo mais. Conceda-nos, dai-nos. Dai-nos oportunidade de nos aproximarmos de pessoas. Quando Tu se revela aos Seus discípulos, isso chega até nós mediante a Tua palavra. Tu vai dizer que Tu não vieste para aqueles que estão sãos, mas Tu vieste para aqueles que necessitam. Tu vieste para os doentes. Por isso eu Te peço, Pai, dai-nos a oportunidade de nos aproximarmos dos necessitados, com atadura, com azeite e com vinho. Que esta seja a nossa tônica, que esta seja a nossa procura dia após dia. Atar as feridas, deitar o azeite e o vinho. Se conosco, nos direcionando. Que Tu possas se revelar, Senhor, a nós. Que Tu possas se revelar a nós, ó Pai querido, nos instruindo, nos direcionando, nos guiando. O caráter que precisamos ter é o Teu. Porque afinal de contas somos apenas espelhos, a refletir a glória do unigênito. Assim nós te oramos, Pai, te agradecemos uma vez mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.